Se a ocorrência das crises econômicas mundiais realmente obedecerem a um padrão, então nós estaremos a apenas 6 meses do próximo abalo global. Bom dia, o meu nome é Helena Moraes e hoje eu vou te trazer um assunto bem interessante acerca dos abalos econômicos que atingem o mundo de tempos em tempos. O mundo já passou por 3 grandes crises econômicas mundiais nesse século XXI. A primeira crise foi em 2001, a segunda crise em 2008 e a terceira crise em 2015. Interessante anotar é o que? O padrão de 7 anos entre uma crise e outra. E outra coisa interessante anotar também é que o ponto mais alto dessas crises, o ponto mais crítico dessas crises aconteceram entre os meses de setembro e outubro de cada um desses anos. E os economistas, esse é um dado que os economistas sempre falam que se existe alguma coisa ruim para acontecer na economia, se existe alguma queda de bolsa para acontecer, essa queda sempre vai se dar entre os meses de setembro ou outubro, que é chamado de outubro negro. Então, de posse desses dados, que existia um certo padrão, que as crises elas se repetiram de 7 em 7 anos, que o ponto mais alto dessa crise econômica sempre acontecia entre os meses de setembro e outubro, veio a grande pergunta: será que no século anterior, no século de 1900 até 2000, onde aconteceram grandes crises também, essas crises elas aconteceram também de 7 em 7 anos e tendo seu ponto mais alto entre setembro e outubro? Então foram estudar e descobriram que existia sim um padrão. Não que houveram crises de 7 em 7 anos, mas em todas as crises que ocorreram entre 1900 até 2000, elas ocorreram de 7 em 7 anos, tendo o seu ponto mais alto, o seu ponto crítico no mês de setembro e outubro. Então isso gerou uma pergunta: por que isso acontece? Teria alguma coisa que estivesse gerando esse tipo de situação? Será que seria um ponto cíclico, alguma coisa que se repetia? E onde estaria então a resposta para essa pergunta? E a resposta foi encontrada de um acontecimento que já se repetia há mais de 3.000 anos atrás e ninguém havia se dado conta disso ainda. Então eu vou contar a história para vocês como foi que isso aconteceu, para que vocês entendam que realmente é um padrão, existe um padrão nessa repetição entre as crises. O que aconteceu há muito tempo atrás foi que quando Deus tirou os judeus do Egito, o povo hebreu do Egito, ele prometeu uma terra para esse povo. E quando eles saíram do Egito através de 2 grandes líderes, através de Moisés e de Josué, eles entraram e possuíram uma terra que Deus havia dado a eles por herança. Chegando nessa terra, essa terra então foi dividida entre as 12 tribos. O povo de Israel, a nação de Israel, ela é dividida entre 12 tribos até o dia de hoje. E nessa época lá, 3.000 anos, 3.500 anos atrás, quando eles entraram em Canaã, essa terra ela foi dividida entre todas as tribos, entre as 12 tribos, e a tribo ela tinha a obrigação de dividir o que foi dado a ela, a porção de terra que foi dada para a tribo, e dividir entre as famílias que compunham essa tribo. Então todos tiveram todos ganharam uma porção de terra, todos tiveram um lugar para poder construir sua casa, cuidar do seu rebanho, plantar a sua lavoura e fazer o comércio disso para que eles se mantivessem, que eles tivessem valores para se manter. E isso se repete até os dias de hoje, tá? Então, a partir desse momento em que eles receberam a porção de terra, cada família recebeu o seu pedaço de terra para que pudesse viver, e crescer e frutificar ali na nova terra que havia sido dada por Deus, eles tiveram então que cumprir alguns mandamentos, além dos 10 mandamentos, além de leis que existiam, eles teriam que estar cuidando dessa terra de uma certa forma. Assim como Deus ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, ele também pediu para que os filhos, os judeus, eles também trabalhassem durante 6 dias e descansassem no 7º dia. E concernente à posse de terra, eles teriam também que trabalhar durante 6 anos e descansar no 7º, deixar que a terra descansasse no 7º ano. Por que Deus fez isso? Primeiro, para que eles pudessem entender que Deus era Senhor deles, que Deus iria prover para eles, que não era para eles ficarem preocupados. Que esse ano era para quê? Para deixar a terra descansar, para a terra se renovar, para que depois ela começasse a produzir durante 6 anos novamente.
E então era um aspecto que Deus colocou, para eles confiarem em Deus, para eles obedecerem a Deus. E para eles também dedicarem esse ano que eles não iriam trabalhar na terra, para estar o quê? Se dedicando a Deus, se dedicando ao espiritual, a ajudar as pessoas, né? A se preocupar mais com os pobres. Então, nesse ano que a terra não era trabalhada, ficava assim. Eles não poderiam plantar, eles não poderiam colher, né? Eles não poderiam estar trabalhando nessa terra, arando essa terra. Elas teriam que abandonar aquela situação. Então, tudo que eles fariam até o 6º ano seria colher a última colheita e deixar o 7º ano que as plantas dariam por si mesmas, né? Não poderiam estar podando as plantas de forma nenhuma. Eles teriam que deixar aquela lavoura lá para que nascesse os frutos por si mesma. E no decorrer desse ano, todos os pobres, as pessoas que não tivessem como se alimentar, elas poderiam estar entrando nesse terreno e podendo comer dos frutos que ali havia. Então, se eles estivessem com fome passando por ali, eles poderiam entrar, que teria uma placa a dizer assim, sem dono, né? Eles entrariam ali e se alimentariam. E os animais também teriam com que se alimentar. Só que um fato a notar é que eles poderiam comer, todas as pessoas que entrassem ali poderiam comer, mas não poderiam levar, guardar mantimentos, guardar comida, o que eles houvessem colhido ali naqueles campos, levar para casa para armazenar. Tudo que eles poderiam fazer era comer ali na hora ou então levar uma quantidade que eles pudessem consumir no dia. Não poderia se armazenar esses mantimentos. Então, esse é chamado do ano de Shemitah, o ano da libertação, o ano da remissão. Era assim como se Deus descesse à terra nesse 7º ano para observar o que os judeus estavam fazendo. Então, ele observava se eles haviam feito coisas boas ou coisas ruins durante esses 6 anos, observaria como eles estariam cuidando da terra. E se houvessem feito coisas boas, eles seriam abençoados, né? Com mais 6 anos de bênção, de prosperidade. E se por acaso eles houvessem feito coisas ruins, não tivessem obedecido às ordenanças de Deus, eles não receberiam essa bênção. Então esse processo acontece até o dia de hoje? Acontece. E existem muitas pessoas que são ateus, né? Que não acreditam na Bíblia, que não acreditam em Deus e falam, mas Deus ele interfere nos acontecimentos mundiais, Deus interfere na economia mundial? Eu digo para você que interfere. Tá? Porque Deus continua sendo o Senhor de todas as coisas, Ele é Senhor de todas as coisas, independente se algumas pessoas acreditam ou não, Ele continua fazendo. Então, esse padrão de repetição de 7 em 7 anos, uma crise onde uns países são elevados economicamente e outros países são abatidos economicamente, nada mais é do que uma repetição daquele padrão, daquelas ordenanças que Deus havia mandado lá, havia ordenado lá há 3.500 anos atrás para os judeus. Né? Quem fizesse coisas boas seria elevado e quem não fizesse seria abatido. Então nós temos aí em cada crise que acontece um elevar de algumas nações e uma decadência de algumas nações economicamente falando. Então é uma ordenança de Deus. Então isso vem aqui a nos trazer à mente, né? A nos provar que Deus ele continua sendo o Senhor de tudo, do mundo que Ele criou, de todas as coisas. Então, independente do que aconteça, né, o Senhor ele sempre está na direção de todas as coisas. É isso que nos mostra esse padrão, essa repetição aí de 7 em 7 anos de uma crise, né? E outra coisa importante a notar também que o acontecimento dessas crises em setembro, outubro, é justamente quando vira o ano civil dos judeus. Né? Porque nós sabemos que os judeus eles têm 2 calendários, que um é o calendário religioso, que começa no comecinho do nosso ano, que é entre março e abril, começa o calendário religioso deles, com todas as festas, né? E o calendário civil, que é semelhante ao que nós temos, que começa no mês de setembro e outubro. Não começa no dia 1º de setembro, mas varia de acordo com os anos. Pode se dar em qualquer dia de setembro e no mês de outubro também. Então, diante de tudo isso, nós percebemos que existe verdadeiramente um padrão. Nós percebemos que essa repetição de crises econômicas de 7 em 7 anos, ela tem um começo lá atrás. Lá há 3.000 anos atrás, onde Deus ele deu algumas ordenanças que se observasse o descanso do 7º ano. E exatamente nesse 7º ano é onde são observados o comportamento dos homens, né, diante do que fizeram nos 6 anos anteriores.
Então, se fizeram coisas boas, eles são elevados, e se fizeram coisas ruins, eles são abatidos. É o que geralmente a gente começa a perceber nessas crises aí. Muitos países são exaltados economicamente e outros são abatidos economicamente, justamente o que acontece no Shemitah. E outra coisa importante é notar também que essa incidência das quebras, né, das quedas das bolsas de valores aí, justamente nos meses de setembro e outubro, é justamente quando vira o Ano Novo Judaico. Então, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham percebido, que vocês estudem um pouquinho mais, que busquem informações, e eu vou estar trazendo nos próximos vídeos o que é sobre informações sobre essas crises anteriores que ocorreram, qual é o padrão delas, o que foi que aconteceu, quem foi que subiu, quem foi que desceu nesses Shemitahs anteriores aí. Ok? Muito obrigada e a gente se vê. Tchau!